Vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre as estratégias de combate ao coronavírus, a questão política, pauta no Congresso. Eu converso com Vinícius Potti, que é deputado federal pelo Novo, aqui de São Paulo. Vinícius, boa tarde, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, nós estamos numa situação bastante complicada, o mundo todo, não é, com grandes desafios. O Congresso aprovou rapidamente o estado de calamidade no país, tentando dar margem para o governo poder trabalhar melhor até a questão financeira, porque você tem gastos a mais para o combate à doença e gastos a mais para combater os efeitos de toda essa estratégia de paralisação de atividade. Como é que você analisa esse momento do ponto de vista político, do que depende do Congresso, do que depende do Executivo? Primeiro, Denise, acho que é importante agradecer as pessoas que estão bastante atentas, estão em casa nesse momento, né? Já vai a primeira recomendação, a gente ficar em casa, a gente praticar o isolamento social para conter o coronavírus. É importante a gente entender que é um momento de união no nosso país. No momento de pensar em partido A ou B, legislativo ou executivo, todo mundo tem que remar para o mesmo lado, com a mesma seriedade e com a mesma responsabilidade. A hora que a gente escuta a fala de um presidente da República, o maior líder dessa nação, que foi democraticamente eleito para estar lá, falar que não é uma gripezinha que vai derrubar ele. E ao mesmo tempo, eu especialmente que tenho familiares na Itália, que tenho raízes italianas, vem 24 horas, 627 pessoas morrendo lá, senhor presidente, não é uma gripezinha, esse problema é muito sério. Então vamos retomar o espírito que o senhor teve, a hora que reuniu todos os ministérios naquela reunião, onde estava todo mundo de máscara, que ali pareceu que caiu a ficha, e vamos levar a sério. Não vamos levar com brincadeira isso. Então, esse é o momento político que a gente vive. Tem que parar com polêmica, Denise. Parar com querer enfrentamento, ou enfrentar a imprensa, ou enfrentar o Congresso. Vamos remar juntos, porque esse inimigo é único para todo mundo. E atingiu o mundo todo. E atingiu o mundo todo. E outra coisa, eu falo assim, o Brasil é tão abençoado porque não chegou primeiro no Brasil. Chegou primeiro em outros países. Não que a gente fique feliz com isso, porque a humanidade é uma só. Mas vamos aprender com o que deu certo nos outros países e o que deu errado, para a gente prevenir aqui no Brasil. E aí do nosso lado lá no Congresso, junto com o Executivo, procurando formas, porque assim, é uma sinuca de bico. A gente fala do isolamento social, mas e o pequeno e o médio empreendedor? E o trabalhador informal que precisa daquele giro do dia para fazer o dinheirinho, para vender o almoço, para pagar a janta. Porque você vai viver uma crise de saúde, uma crise econômica, certamente com muita gente que vai quebrar, porque não tem condição de ficar fechado, mesmo que se dê capital de giro, que se reduza os juros. Eram empresas que já estavam meio que no limite, né, financeiro, sem muita folga. A gente está vindo uma recessão de 3 anos de crescimento muito baixo. As pessoas não estão com caixa guardado nesse momento, as pessoas estavam alavancadas, então esse ano, aquele ano, não, a gente vai superar, vai crescer. Então, é a sinuca de bico que eu falo. E aí eu nas mídias sociais informando, falando, as pessoas falam, pô, legal, Vinícius, isolamento social, mas eu tenho que escolher se eu vou morrer de corona ou morrer de fome. Entendeu? E eu, desculpa ser forte assim no que eu estou falando, gente. Falei, Denise, eu vou falar. E ela falou assim, não, você pode falar o que você quiser aqui. Isso aqui é um espaço aberto. Exatamente. Então, essa é a sinuca de bico. Enquanto isso, a gente propõe projeto de lei 646/2020 para pegar o dinheiro do fundo partidário, o dinheiro do fundo eleitoral, devolver para o Ministério da Saúde investir em coronavírus, saque do FGTS para famílias que estão sem trabalhar e precisam do dinheiro, telemedicina. Poxa, às vezes a pessoa não está com corona e vai sobrecarregar um sistema de saúde por uma doença que talvez uma recomendação médica resolva. E com o risco, inclusive, de pegar a doença no próprio local. E com o risco de ir no PS e pegar a doença. Então vamos permitir a telemedicina, pelo menos, e aí já tem, parece que o CFM já soltou uma nota aí autorizando, porque é uma polêmica entre médicos. Vamos permitir no momento de crise, pelo menos. E, senhor presidente, vamos levar a sério, porque essa crise é uma das maiores crises. Eu vi a Merkel, né, da Alemanha, falando, para ela, ainda mais falando sobre a Segunda Guerra, que é um tema delicado para a Alemanha, a maior crise, o maior desafio que o mundo está enfrentando desde a Segunda Guerra Mundial. E fica com essas questões de restrições, a Alemanha enfrenta esse problema, até nós vimos a matéria há pouco, que as regiões é que têm que tomar determinadas decisões em relação à interrupção de atividades, de transporte e tudo mais. Aqui o presidente também está brigando com governadores, que na verdade estão preocupados sim com a situação. São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, são os 2 estados com maior número de casos, especialmente São Paulo. Especialmente São Paulo, né? E eu estou acompanhando bastante o noticiário, aqui os hospitais, e aí você fica um pouco assustado, porque você fala com o pessoal dos hospitais e fala, Vinícius, os dados que estão aí, né, disponíveis no Ministério da Saúde, e eu entendo o Ministério da Saúde também, porque demora também, poxa, até você consolidar, não são os que a gente vê aqui na UTI, aqui no hospital. Tem mais casos, tem mais mortes acontecendo. Então, gente, eu não estou aqui para causar pânico, nem para alarmar. Eu estou aqui para colocar a seriedade e responsabilidade devida, porque se a gente for disciplinado,
A gente fechar as fronteiras igual o presidente, aí eu elogio. Mandato independente é assim. Critico o presidente a hora que eu acho que erra, mas elogio a hora que ele começa a fechar as fronteiras e levar com seriedade. Exatamente. E a gente ficar dentro de casa, lavar as mãos, cuidar no contato com os idosos, a gente vai superar essa crise e vamos sair mais forte, com menos fatalidades do que a gente está vendo, por exemplo, na Itália. Agora, em relação ao trabalho do Congresso, foi provado hoje que dá para trabalhar sem ter a presença lá mesmo. Não é? Foi votado o estado de calamidade, primeiro para a Câmara, agora para o Senado, uma sessão histórica que nós tivemos hoje, todos longe, e a votação saiu e todos os partidos votaram, né? Foi a primeira votação, a votação do Senado, a votação eletrônica, onde o senador, vice-presidente do Senado, o senador Anastasia, presidiu ali, porque o senador Alcolumbre, o presidente da casa, está em quarentena, porque ele foi diagnosticado positivo do coronavírus. Então a gente aprovou no Senado o estado de calamidade pública, né, que permite o governo ele sempre faz um orçamento, né? Vou arrecadar tanto e vou gastar tanto. E ele tem que cumprir aquilo. Então agora vai permitir gastar um pouco mais do que estava prevendo, justamente para colocar esse dinheiro na saúde. Agora, fundo partidário, os recursos que iriam para partido, para fundo eleitoral, como é que fica essa discussão agora? Como é que pode ser encaminhada? Porque, em princípio, nem deve ter esse recurso, porque o governo vai gastar, vai demandar todos os recursos. O Congresso ficaria com esse dinheiro da mesma forma? Acho que são três coisas primeiro, né, Denise? Até para complementar uma resposta, provavelmente ano que vem a Câmara também vai votar online, também vai fazer essa votação virtual, o que eu acho que é até bom. Imagina se isso perdura por mais tempo além da crise, a gente vai começar a enxugar custos no Brasil. Segundo, sobre o fundo partidário. É uma articulação difícil, obviamente, mas quero reafirmar. Sou deputado federal do Novo aqui de São Paulo. Esse projeto não é só do Novo. Esse projeto, inclusive, teve um protagonismo grande do deputado JHC de Alagoas, né? Lá de Maceió. Deputada JHC do PSB, Tabata Amaral do PDT, Kim Kataguiri do DEM, Felipe Rigoni do PSB do Espírito Santo. Então tem vários deputados que estão nesse projeto para poder devolver o dinheiro, porque a consciência bateu e a prioridade de recurso público bateu. Mas não sei nem se vai ter o dinheiro. Exatamente. A gente vai articular para aprovar e eu não sei nem se vai ter o dinheiro. E nessa do não sei nem se vai ter o dinheiro, Denise, eu vou para o ponto 3. Às vezes a gente também fica se preocupando, eu quero só dar um tom um pouco mais sério agora nessa crise. Puxa, mas eu vou ficar em casa, vai faltar renda para pagar a escola do meu filho, ou para pagar algum boleto que eu tenho? Gente, não vai ter boleto. Porque se a gente não se disciplinar e não cuidar, a escola não vai mandar um boleto, porque vai quebrar. O comércio, a academia, seja lá o que for que te manda um boleto todo mês, também não vai mandar, porque vai quebrar. E todo mundo tem compromisso e vai ficar sem render isso. Exato. Então está na hora da gente encarar com seriedade, ter a disciplina necessária e aí sim, a gente junto com o governo, com um diálogo positivo, focado na solução, senhor presidente Jair Bolsonaro, a gente vai conseguir resolver a situação desse nosso país com menos fatalidades. Vinícius, com toda a discussão que houve em relação ao que aconteceu com a China, que o primeiro foco foi lá do coronavírus, a China está demonstrando que é possível você controlar essa doença num prazo de 3 meses. A China teve uma quantidade enorme, a Itália já ultrapassou o número de mortes registradas na China e a China parou de registrar novos casos internos. Então, é a prova de que com uma mobilização para valer você consegue controlar, né? Denise, aí eu também, como eu estou falando do meu posicionamento independente, né? A colocação do meu colega deputado Eduardo Bolsonaro não foi feliz naquele momento, né? Não estou falando que ele está certo, não estou justificando, mas eu tenho uma desconfiança sobre os números que a China apresenta também, né? A China vive um regime que é totalmente diferente do mundo todo. Aqueles números eu não sei se aquilo lá tem alguma confiabilidade. Antes e depois. Antes, né? Aí não vamos ficar procurando culpado, dizendo que eles esconderam. Não é isso, gente. Só estou falando que ali eu não consigo confiar naquele número. Então eu prefiro analisar os números da Coreia, os números de outros países que enfrentam... A Coreia também está conseguindo controlar, né? Vamos falar da Coreia do Sul, né? Coreia do Norte é um pouco diferente. Mas eu prefiro da Coreia do Norte eu não tenho nem os números direito. Analisar os números da Coreia do Sul e de outros países que conseguiram controlar, né, com mais disciplina e com mais jeito, que dá para confiar nos números. A China, infelizmente, para mim, nesse assunto, é uma caixa preta. Eu acho que hoje ela correria um grande risco reativando determinadas áreas de produção se a doença não estivesse efetivamente controlada, né? Porque aí ficaria muito visível, até porque tem muitas empresas estrangeiras lá. Então, quando eu citava que eles estão conseguindo controlar, eu acho que serve até como uma esperança para o resto do mundo. Né? Um indicador que a gente tem que o negócio está sendo controlado e está diminuindo lá na China são os respiradores, porque tem aquele negócio, gente, porque... Resumindo, né, o tal do coronavírus ataca muito seu sistema respiratório, né, que é aquela sigla SARS, depois é o SA
RS, depois procura aí na internet o que é a sigla, e aí as pessoas ficam com dificuldade, precisa de respiração mecânica no hospital. E vai faltar respirador no Brasil se continuar assim. Esse é o grande problema, quando se fala em colapso, é exatamente a China está né? desmobilizando, porque ela comprou todos os respiradores do mundo e agora tem respirador usado. Parece que até a Espanha já comprou vários. Adivinha? Aqui no Brasil tem burocracia para importar equipamento usado. Então, além de produzir em larga escala aqui no Brasil, a gente tem que tirar essa burocracia, ou pelo menos a Anvisa soltar uma nota, porque eu fiz uma consulta, ninguém da Anvisa me respondeu, se pode ou se não pode trazer respirador da China. Hoje eles estavam divulgando uma nota dizendo que estavam facilitando o registro de respirador aqui no Brasil, quando isso já deveria ser muito mais fácil. Né? Mas, gente, não é medicamento, nós estamos numa batalha, numa guerra. Até para avental eles têm que dar o registro, é uma coisa absurda, né? Gente, o presidente, bota uma caneta aí junto com o Congresso e vão trazer esses respiradores urgentes. Não dá para esperar. Cada dia que espera é exponencial. E nas várias esferas não dá para enrolar, não dá para perder tempo com relação a esse combate. Né? A decisão tem que ser rápida. Aí vale executivo, vale legislativo. Você vê o Congresso mais disposto a apoiar as medidas agora? Vejo o Congresso muito mais disposto, porque eu estou falando muito do presidente da República, mas também reconheço que ele está levando mais a sério. Só que o Congresso também não estava fácil, estava uma queda de braço. Né? Parece que o Congresso queria derrubar as MPs, o Congresso queria... Era uma queda de braço, uma demonstração de força contra o presidente. Acredito que o Congresso também está com mais consciência. Então agora é a hora de sentar todo mundo junto. Em algumas falas do presidente Bolsonaro ele colocou, não, Davi Alcolumbre, Rodrigo Maia, vamos sentar junto, vamos resolver, vamos ter diálogo. Não tem outra saída para o nosso país a não ser ter diálogo, remar todo mundo para o mesmo lado. Deixa as diferenças, deixa o orgulho de lado, deixa qualquer anseio político futuro de lado e vamos resolver o problema, senão não vai ter nem gente para votar lá na frente. Até porque o coronavírus chegou também no Congresso, chegou no Executivo, está chegando em todas as áreas, ninguém está imune, está com cuidado máximo e eficiência. Né? Fica uma dúvida, né? O presidente Bolsonaro está imune, parece, porque 22 pessoas que estavam na comitiva dele pegaram e ele não. Então, acho que seria até importante o presidente fazer algum outro exame ou apresentar o exame dele e mostrar que está negativo, para parar com a especulação. Acaba com essa polêmica, né? Conversei aqui com o Vinícius Potti, que é deputado federal pelo Novo de São Paulo. Muito obrigada. Obrigado, Denise. Uma boa noite com vocês.